Olá! É curioso pensar como, às vezes, uma única frase, assim, bem densa e cheia de significado, pode contar uma história inteira, né? Hoje a gente vai justamente desempacotar uma dessas frases para entender todo o universo que tem por trás das palavras. Ok? Então vamos lá. Nossa análise toda gira em torno desta frase aqui, sobre a escritora Zadie Smith, que é descrita como a voz multicultural da Londres moderna. Olha, são poucas palavras, mas elas funcionam quase como um artefato, sabe? Uma cápsula do tempo cultural que carrega um monte de camadas de significado sobre identidade, sobre lugar, sobre representação. E para a gente entender isso a fundo, vamos seguir este roteiro aqui. Primeiro a gente questiona o rótulo, depois vamos analisar o cenário, o conceito e como tudo isso se junta numa figura. E no final a gente reflete um pouco por que isso tudo é tão importante. Bom, vamos começar com a parte mais investigativa. O que de fato significa quando alguém é apontado como a voz de uma cidade inteira? Pois é, essa é a pergunta central que guia toda a nossa análise. Porque não é só uma afirmação simples, né? É uma construção bem complexa. É uma busca mesmo para a gente entender como um indivíduo pode chegar a simbolizar a experiência coletiva de milhões de pessoas. Para entender a voz, primeiro a gente precisa entender de onde ela vem, de onde ela fala. Então, vamos analisar o primeiro componente da nossa frase, a tal da Londres moderna. E que palco, hein? Uma voz não existe no vácuo, né? Ela é totalmente moldada pelo ambiente, pelas ruas, pelas pessoas, pela história do lugar. O palco define o roteiro, o tom e a performance toda. Então, o que define essa Londres moderna? Definitivamente não é a Londres dos cartões postais. É um organismo vivo. Pensa num mosaico de culturas do mundo todo, num ponto de encontro de várias histórias que se cruzam. E, o mais importante, um lugar que está sempre mudando, onde a identidade nunca está pronta, acabada. Agora sim, vamos para a parte talvez mais abstrata, mas super importante da frase. Afinal, o que é uma voz multicultural? Essa definição é chave. Uma voz multicultural não é aquela que fala por todo mundo, mas sim a que reflete a complexidade de ter todo mundo falando ao mesmo tempo. Ela consegue captar a harmonia, mas também a dissonância, sabe? Os diálogos e os conflitos que aparecem quando um monte de cultura diferente divide o mesmo espaço. O contraste aqui é muito interessante. Uma voz monocultural, ela geralmente busca uma verdade única, uma história só. Já a voz multicultural, ela celebra justamente o contrário, a multiplicidade. Ela não tenta resolver as diferenças numa narrativa única, mas mostra como essas diferenças convivem, conversam e às vezes até se chocam. É a voz da complexidade. Agora a gente chega no clímax da análise. É aqui que as peças se juntam. O palco, que é Londres, e o conceito, a voz multicultural, se encontram numa pessoa. E aqui fica bem clara a lógica por trás desse rótulo. A Londres moderna é um lugar tão, mas tão complexo que ela exige um tipo específico de narrador. Esse papel é o da voz multicultural. E essa função, por sua vez, é personificada em alguém como a escritora Zadie Smith. Fica claro como uma coisa leva a outra, né? E para fechar, vamos ampliar um pouco o olhar. Por que a gente se dá o trabalho de criar e analisar esses rótulos? Qual é o poder que eles têm? O ponto crucial é este. Num mundo cada vez mais fragmentado, mais complexo, a gente busca símbolos. Figuras assim viram uma espécie de âncora, pontos de referência que ajudam a gente a navegar e a dar sentido às nossas próprias realidades. Elas nos oferecem uma linguagem para falar sobre quem a gente é. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a gente aplicar essa mesma lógica ao nosso redor, aqui e agora, quem seriam as vozes que definem as cidades em que vivemos hoje? A resposta pode não ser nada simples, mas só a pergunta por si só já revela muita coisa sobre o nosso tempo.